Evangelho segundo São João. Glória a ti, nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Eu disse-vos estas coisas em parábolas, mas vem o tempo em que eu não vos falarei já por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Nesse dia, pedireis em meu nome, não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes, e crestes que eu vim do Pai. Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora falas claramente, e não usas de nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabes tudo, e que não é necessário que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em verdade, eu vos digo que se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Ao nosso irmão confrade, Frei Mário, juntamente com Frei Elias, o irmão Nuno, a irmã Laura, da Ordem Terceira Franciscana Nossa, juntamente com os nossos caríssimos fiéis aqui presentes, paz e bem, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor, no Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos, nos convida à virtude da oração. Ah, meus caríssimos irmãos, que coisa admirável é a virtude da oração na nossa vida. Ela forma ao redor de nós um escudo de defesa que nos protege dos dardos inflamados do demônio, da nossa alma. Uma alma que se diz católica e verdadeiramente católica, ela jamais deixará de rezar. Quanto mais penetrada pela graça de Deus, mais e mais, pela oração, esta mesma alma buscará sua fortaleza de vencer-se a si mesma, o mundo e o demônio. Nos conta a história sagrada que uma vez Deus irado estava para lançar o extermínio contra o povo de Israel. O patriarca Moisés ora e Deus retira sua punição. Outra vez o povo eleito, após um dia de batalha no Antigo Testamento, é surpreendido pela noite, sem ter podido dar o golpe decisivo. Contudo, era necessário que o inimigo não tivesse uma noite de permeio para poder refazer-se. Então, o patriarca Josué ora, e eis que o sol para no horizonte e prolonga de mais algumas horas o dia para que o povo de Israel pudesse vencer a batalha. 3 meninos inocentes são lançados por ordem de um rei iníquo e depravado na fornalha ardente. E diante do fogo eles também oram. E a chama perde a sua natureza destruidora e acaricia-os sem queimá-los. Daniel foi descido a uma caverna cheia de leões famintos. O profeta apenas ora, e as feras, os leões, agachados a seus pés como pequeninos gatinhos mansos, lhe fazem fiel companhia.
A terra da Palestina é atormentada pela seca, toda a erva está morta, e os campos gemem, rachando pela seca. O profeta Elias ora, e em pouco tempo o céu se enche de nuvens e começa a chover. Ah, meus caríssimos irmãos, sozinhos, com as nossas próprias forças, e nós bem sabemos do nosso dia a dia, não somos capazes senão de fazer mal. Todo dever nosso, mesmo o mais pequenino esforço, isso é superior a todas as nossas forças. E para cumprirmos perfeitamente o nosso dever de católico, é necessário que em tudo Deus nos ajude com a sua divina graça. Mas de costume, jamais alcançaremos a graça de Deus, a não ser pela virtude constante da oração. A oração, meus caríssimos irmãos, é indispensável a todos nós, a todos os homens. Não são só os padres e as freiras que devem rezar, os monges, mas todos os fiéis leigos católicos. Mas por que, então, um dever tão essencial da nossa vida hoje é tão descurado, tão abandonado? Por que, então, a Santa Igreja hoje passa por uma crise medonha e o mundo despenca pelo abismo infernal? E eu vos respondo, meus caríssimos irmãos, porque no mundo hoje não se reza mais. Em Roma, quem não conhece aqui a história de Santa Dária, esposa de São Crisanto, foi aprisionada pelo cruel imperador, porque era cristã e convertera uma multidão de mulheres da idolatria à verdadeira religião católica. Todos os tormentos foram preparados para Santa Dária. Todas as seduções diabólicas foram postos por obra para derrubar sua grande virtude. Por último, ela foi conduzida a lugares infames. Porém, levantando os olhos e as mãos para o céu, Santa Dária orou. E eis que perto dela, por providência divina diante de todos, aparece um leão valente mandado por Deus. Um leão majestoso, pronto para devorar quem de Santa Dária se aproximasse. Ah, meus caríssimos irmãos, e a nossa alma, nesta miserável vida, não está cercada também de terríveis inimigos? Como estava Santa Dária? Quantos tormentos o demônio também não prepara para nós nesta miserável vida? Quantas tentações sedutoras ele não põe também por obra para a total perdição da nossa alma? Antes, o mundo inteiro, para nós no qual vivemos, é uma tentação contínua e exasperadora. Todas as condições da nossa vida, todas as coisas que nos circundam, parecem de acordo numa liga infernal para tramarem a perda total da nossa alma. Meditemos. Se somos ricos, as riquezas nos fazem esquecer a alma, inclinando-nos para os prazeres sensuais. Se somos pobres, a pobreza nos exaspera a fazer-nos amaldizer a providência divina. Quando os negócios vão bem, nos entregamos às alegrias mundanas. Quando os negócios vão mal, deixamos-nos abater pela aflição e muitas vezes pelo desespero. Quando nos achamos honrados e colocados no alto, logo a soberba nos incha. Quando somos perseguidos e caluniados, e muitas vezes desprezados, o ódio e a vingança mordem-nos a nossa alma e o nosso coração. Se somos jovens e sadios, as paixões veementes
Se somos jovens e sadios, as paixões vermente nos tentam constantemente. Se somos velhos e doentes, aos maus humores e às murmurações de nossa parte. Ah, meus caríssimos irmãos, neste mundo de miséria em que somos forçados a viver, e nós sabemos muito bem que esperança ainda resta para cada um de nós, para o homem aqui na terra. Eis a resposta. Só nos resta a oração. Eis o leão da nossa fortaleza. Eis o leão da nossa força. Não há salvação, meus queridos irmãos, se não buscarmos a oração. Já dizia o grande Santo Afonso de Ligório: quem reza se salva, e quem não reza se condena. Uma alma que se diz verdadeiramente católica, como nós somos católicos, e não reza, ela engana a si mesma e aos outros, porque a Deus jamais poderemos enganar. Esta alma há tempos já deixou de ser católica. Eis uma alma que se acha às voltas com uma tentação sensual, que a domina com o hábito de pecado, pelo qual ela é tiranizada de dia e de noite, em solidão ou em companhia. Ela se lamenta, quisera libertar-se da tentação, mas as forças lhe faltam. Há só um único, exclusivo e claro remédio para esta alma: a oração. Assim como a lâmpada da candeia treme se o azeite escasseia e se apaga por lhe faltar o azeite, assim também a fé é incerta quando nós rezamos pouco, meus queridos irmãos, e esta mesma fé morre quando não rezamos mais. É interessante lembrarmos também que para nos elevarmos a Deus de uma maneira pura, santa e perfeita, é indispensável desprendermos-nos também do pecado que é o seu oposto. Ah, meus caríssimos irmãos, é impossível fazermos qualquer oração a Deus, rezarmos o Santo Rosário à nossa Imaculada Mãe, sem antes nos arrependermos sinceramente de todos os nossos pecados. É tolice pretendermos voar como a águia de Santa Teresa d'Ávila no céu azul e, ao mesmo tempo, ficarmos presos na terra como os sapos no lodo pútrido. Pretendermos que o sol nos ilumine e, ao mesmo tempo, ficarmos escondidos numa caverna escura e tenebrosa. Maior tolice ainda mais para nós cristãos, pretender rezar e ainda querer permanecer no pecado, sem procurar, com grande esforço da nossa parte, evitar as ocasiões de pecado. É impossível agradarmos a Deus com o pecado. Que devemos, pois, pensar desses cristãos, caríssimos irmãos, que rezam, mas não têm nenhuma intenção de omitir um ganho injusto, de cortar com afeto ou uma relação desonesta, de abandonar aquele hábito pecaminoso na vida conjugal, de abandonar as modas imorais que levam tantas almas a pecar. Não são estes enganados pelos demônios e que já se fazem seus amigos antes mesmo de chegarem no próprio inferno. Portanto, meus caríssimos irmãos, estúpida pretensão destas infelizes almas que querem que Deus faça o que é agradável a eles, mas que eles em nada querem fazer o que é agradável a Deus. E assim, como os pulmões afetados precisam de uma larga e fresca respiração, assim também, muitas vezes, a nossa alma e o nosso coração angustiado
necessita de muita oração. E para isso, peçamos a nossa Imaculada Mãe do Perpétuo Socorro, que fomente em nós um desejo contínuo de abraçarmos neste mês de maio, dedicado a ela, a única e última tábua de salvação que o seu divino Filho deixa para cada um de nós e para toda a humanidade, que é a oração do seu Santo Rosário. Queria também dizer de uma forma especial que hoje, com a graça de Deus, vamos iniciar, se Deus quiser, na parte da tarde, a adoração do Santíssimo Sacramento, que foi nos dada a permissão. Eis uma maneira melhor dos cristãos buscarem, pedir pela intercessão de Nossa Senhora, adorando o seu Filho Jesus, que termine esta crise medonha dentro da Santa Igreja e que acabe as divisões entre os nossos bispos, padres, religiosos e fiéis, adorando o Santíssimo Sacramento. Pedimos a Nosso Senhor que Ele nos ajude. Quantos da igreja modernista estão adorando um pedaço de pão, que Nosso Senhor não se faz mais presente no Santíssimo Sacramento? E nós aqui temos a grande graça de termos na missa tridentina Nosso Senhor conosco. E quantos de nós abandonamos Nosso Senhor no seu sacramento de amor? Com a graça de Deus, com muita humildade, com muito amor e com muito zelo, nós seremos os primeiros frades, se Deus quiser, tradicionais, que iremos iniciar com a graça de Deus, daqui a pouco tempo e com a permissão do nosso bispo, a adoração das 24 horas. Ficaremos nos pés de Nosso Senhor, reparando o seu sagrado coração por aqueles que o abandonam. Nós, que somos os verdadeiros católicos, sim, nós vamos adorar Nosso Senhor e pedir que esta crise medonha se acabe, que pela intercessão de sua Mãe Santíssima triunfe o seu sagrado coração. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.